Ei, chega mais! Eu sou Fernando Ribeiro e esse é o Não Acredito em Fadas. Você deve estar perguntando assim, que a gente está com um formato meio diferente, mas é porque a gente vai apresentar uma proposta nova hoje aqui. Final de ano, todos nós somos professores, todo mundo que vem aqui, a maioria dos convidados são também professores, então vamos lá, pera lá, vamos com calma. Então, o programa de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva, um agradecimento, você vai ver. Depois aí da vinheta aí você vai ver. Então, voltamos, né? É o seguinte. Como eu falei, estou aqui sozinho. Sozinho não, né? Né, amor? É, amor. Até abrir o microfone pra mim. É que é a quinta vez que a gente grava essa piada eu não tenho mais resposta. Tá, a naturalidade vai toda embora nesses momentos. Já era a naturalidade, já era. Mas vai ser assim mesmo, como é no outro, sem corte. O que ficou pra trás, ficou pra trás. E vamos fazer um novo. Como eu falei, sozinho, entre aspas, né? Porque como a gente começou a fazer o podcast, eu pensei que eu ia dar conta de fazer um conteúdo mais robusto, de trazer um conteúdo semanal, inteligentíssimo, pegando livros de referência, fazendo uma porção de coisas, e aí eu percebi que eu sou humano e que isso não dá pra fazer. Eu admiro muito quem consegue fazer, mas pra mim não dá. E aí a gente deu uma guinada no processo aí do podcast e agora eu vou contar com a Amanda para me ajudar muito, para me lembrar bastante de todo mundo que veio aqui, de todo mundo que deu o ar da graça. Resumindo, eu sou o roteiro. Pois é. Por isso que eu não preciso de câmera. Mas tá lindo, amor, você podia aparecer. Ah, não vou aparecer não, gente. Guarda pra uma próxima. Tá? Guarda pra uma próxima, eu apareço, porque hoje eu tô só de roteiro e eu vou ficar só de roteiro. Então, porque, vamos explicar primeiro. Como eu disse, nós somos todos professores. Eu, a Amanda e a maioria dos convidados. E eu e a Amanda estamos de mudança. Nós vamos para uma casa nova. E a gente tava aí, correria para pintar, preparar as coisas, dar bug de eletricidade aqui, dar erro de tinta ali. E a correria... Não, o erro de tinta fica. Ter que trocar todos os fios do quarto... É diferente de erro de tinta, tá, gente? Tinta tô morta, tô acabada. E aí, o que acontece? A gente decidiu, falou assim, vamos fazer aqui sozinho, vamos tentar fazer uma retrospectiva do que a gente fez. Foi um projeto tão interessante, né? Eu estreiei no dia do meu aniversário, no dia 19 de janeiro, como eu disse, naquela inocência toda, achando que eu ia conseguir dar conta de um conteúdo semanal, robusto, e aí lá pelo episódio 15 eu vi que não dava. E aí a gente trouxe aqui... Quem mesmo, amor? Não, eu ia falar primeiro que eu gosto dos episódios seus sozinhos. Não tá tão ruim. Tá. Não, por isso que eu falei tão ruim. Não, tá ruim. Não tá tão ruim, gente. Tá, eu acho que é porque eu fiz de bermuda. Não tá tão ruim. Mas eles estão lá, não vão ser deletados. Eles vão continuar lá, a história do canal, e é isso aí. Tá lá no Spotify. Se vocês quiserem ver, vocês podem ir ver. Fernando recomenda? Não. Mas tá lá. Vergonha. Não apago. Se você quiser ter certeza que dá para começar e depois ir lapidando o que você sabe e deixar um conteúdo realmente bom, vai lá e ouve, vê que compara com os outros e vê que dá para fazer. Toma coragem e vai. Mas eu só consegui fazer também porque o Gui deu um apoio federal. Porque todo equipamento de som que teve no começo e o que tá vendo agora, boa parte era dele. Então foi um negócio assim, quando eu falei pra ele, ei Gui, dá pra gente fazer com um convidado? Aí ele daquele jeito, ele, rola. E aí a gente já descolou e trouxe duas pessoas maneiríssimas, que foi o Pretoman, o Big Zulu, que bateram um papo, foi um papo muito legal, porque a gente falou sobre grafite, cultura de rua, como isso pode ter um envolvimento social que pode transformar vidas, como ele disse, transformar as vidas deles. Inclusive aqui, tá até o quadrinho aqui deles aqui que eu ganhei do dia. Não vou conseguir. Eu mostro depois, tiro foto. Não dá pra tirar, tá bem preso na parede.
que eu diria a câmera? Vai, gira a câmera. Vamos dar aquele golpe Desculpa, de viu? câmera. Mais ou menos dá pra ver. O Vini, uma par de gente. Foi bem legal fazer essa experiência de entrevista e eu imaginei que, pô, tanta gente faz coisas que às vezes eu questiono, falo assim, poxa, interessante, eu entendo, mas não me pega e eu pensei assim, contei, eu acho que rola fazer um de entrevista e já mato 2 numa só. Eu deixo de ser irresponsável e fazer um conteúdo meia boca que eu ia desistir logo logo, ou eu começo a trazer pessoas interessantes para falar sobre ciências humanas, sobre política, sociologia, filosofia, pessoas que podem contribuir de fato com isso. E aí eu lembrei que durante a minha formação acadêmica eu conheci o Parisi. E o Parisi se vocês não conhecem, tem 2 episódios dele, metralhadora de falar. Ele vem, ele fala tudo, uma pessoa super com muito conteúdo, com muita informação, pode contribuir demais. E nessa que ele chegou, ele falou assim, aí eu acho que eu posso ajudar vocês nesse podcast para poder fazer um conteúdo de bom. E ele veio com a primeira parceria, o primeiro apoio que a gente teve, que foi o Centro de Formação de Professores Pascoal Leme. Ele falou, eu conheço muitas pessoas que têm o que falar, que são especialistas naquilo que estão falando e pode contribuir com o seu podcast. O que você acha? De boa. E foi aí que ele trouxe o primeiro, que foi um papo interessante, que foi o Henry de Carvalho. Nossa, o Henry, fabuloso bater papo com ele, tanto que ele veio aqui 2 vezes. Não contente como eu trouxe ele 2 vezes, porque foi incrível. O Henry, o historiador, o primeiro papo a gente falou de cultura, como esses movimentos culturais podem conversar com as ciências humanas, em que momentos da história a cultura pôde ser uma pedra que mudou a trajetória da sociedade, e ele foi muito sensacional. E nesses papos eu tava começando a pensar, se eu tô começando a fazer umas entrevistas, eu acho que eu posso começar a fazer em vídeo. E aí mas como é que eu vou fazer? Porque esses caras colocam o crivo lá no alto, né, amor? Você vai assistir vai assistir o Flow, vai assistir o Podpah, quem mais, amor? Ai, tem vários, amor. Nesse formato que eu faço tem uma porrada. As pessoas colocaram o nível de qualidade do YouTube bem alto, que não é ruim. É bom. Mas, para quem tá começando a acompanhar, se você quer fazer um podcast, é complicado. É muito caro, porque, o dólar lá nas alturas. Um monte de coisa que fica... Porque uma câmera é cara, a lente é cara, a bateria, porque não dá pra gravar o treco sem uma bateria X, não dá pra fazer sem iluminação, ou a lente, blá, blá, blá. E eu não queria apresentar algo sem corte, e aí eu imaginei que o corte certo seria esses 3 cortes, e enquanto isso eu fui fazendo as entrevistas, né? Fui lá, depois do Henry, lá do Instituto, do Centro de Formação do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, depois do Henry veio o Vitor Soller. Essa entrevista eu recomendo muito, foi um papo longo. Ele falou sobre a República de Weimar. Esse só está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, na Amazon. Foi um papo legal. Ele fez um estudo muito, muito detalhado sobre a cultura do povo de Weimar e como isso tem a ver com o Brasil hoje, principalmente o Brasil daquela época. A gente estava falando de um período onde o bolsonarismo podia crescer de uma forma muito exponencial, como cresceu. Foi quase um programa, como é que eu posso dizer, amor? Foi quase um programa da mãe de Ná, de várias coisas que a gente conversava e que se dialogava com isso. E nesse papo ele alertou o perigo de ficar debochando dessas correntes que são mais totalitárias, são mais complicadas. Foi um papo, eu recomendo, dá uma olhadinha lá, sei lá, quem sabe a gente consegue colocar só o papo dele no YouTube também, né? Eu acho que dá, amor. É porque uma coisa que é decepcionante com o Spotify é a entrega e o alcance. Se no YouTube a gente já não tem tanta, e já foi
quadriplicado a quantidade de pessoas que acessaram, que conseguiram ter, que vieram até conversar, entre aspas, com a gente, fazendo um comentário, até mesmo se inscrevendo. Obrigado a todos que se inscreveram no canal até o momento, é importante pra caramba, eu espero que venham mais. Se vocês gostam, compartilha aí com a galera, entrega pros amiguinhos, faz aquela propaganda boca a boca, que ela é sempre joia, que ela é sempre maneira. Mas não é só de ciências humanas e de acadêmico que a gente fica aqui no programa. Teve algo que aconteceu aqui em Guarulhos que me chamou muito a atenção, que foi um incêndio que rolou numa comunidade aqui perto, na comunidade São Rafael. Eles chamam de Viladete também. E nesse incêndio, uma porção de moradores ficaram sem casa. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo através de uns colegas que se envolveram nisso. O Felipe Fritos, que veio aqui, e ele falou, eu acho que isso é um papo que rola fazer no programa. Eu falei, mano, vamos, marca. E aí ele trouxe a Milena e o Milena e o Matheus, que eles estavam até meio tímidos aqui, assim. Não, mas tem motivo para eles estarem tímidos. É que tadinhos, eles vieram gravar um podcast e o primeiro teste de vídeo que a gente fez foi com eles. Então, eles não estavam preparados para ter um monte de celular virado para eles gravando. Tadinhos. Foi um vídeo que não saiu, não pelo desconforto das pessoas, imagina, mas porque era o primeiro teste e ficou ruim. Ficou ruim. Ficou muito ruim. Teve vários outros ruins, né? Teve vários outros ruins. Mas o papo é bem legal. Eles falam de todo o projeto, tudo que envolveu o que aconteceu lá na comunidade deles. E é bem legal tá lá pra assistir. Tá lá no Spotify. Daqui pra frente, quando chegar no YouTube eu aviso. Depois deles, esse papo me... Foi assim, eu acho que dá pra ampliar. E a gente começou a trocar, a procurar a galera, tentar ver quem podia vir. E aí eu lembrei, o Renatão escreve livro. Eu acho que eu não preciso falar só de política, de etc. Literatura é ciências humanas. Literatura transforma vidas. Literatura faz uma porção de coisas. E o Renato tem uma editora independente, que é a Letras de Subsolo, junto com uma galera. Ele tem uma produção audiovisual gigantesca com o pessoal da Bueiro Aberto, que é um trabalho fabuloso. Recomendo demais o canal deles. Muitos trabalhos lindos. Recomendo. Só vai lá e assista os documentários da Bueiro Aberto, que são sensacionais. Um mais lindo que o outro. Só que nesse papo aqui, eu troquei ideia com ele sobre o livro que ele escreveu, que é o Dos Cortiços à Luz. Que no início, eu tenho que ser bem sincero com vocês. Quando eu li o começo, eu li no tom errado. Quando eu li o livro, eu li num tom mais engraçado, achando que era mais uma forma leve de se levar uma vida cotidiana e tal. E depois não. O tom do episódio retrata bem o tom do livro. É um livro, por mais que ele seja fininho, é denso. Ele passa por diversos aspectos da humanidade e de uma história tão particular que esse episódio eu também recomendo muito. E esse foi o primeiro que deu problema no áudio. Esse episódio, a melhor parte do episódio, 10 minutos com o áudio. Que ainda bem que a gente tem backup, ainda bem que a gente tava pensando em gravar o treco, porque quando a gente... Foi o que salvou, porque os microfones ficaram numa chiadeira. Eu acho que a gente bateu, esbarrou no cabo USB, zoou o barraco, tudo ficou... Nossa, zoado. E aí, quando eu pensei, falei assim, então o Renato vai ser o primeiro cara que eu vou trazer aqui. E aí, nesse papo, já tava tudo agendado. Falei assim, o Renato, o primeiro cara que eu vou trazer pro YouTube. Foi mal. Falei assim, quando o canal estiver aberto, eu vou recompensar ele, porque mancado, o áudio tava zoado, eu vou trazer ele aqui pra fazer o canal quando estiver no play. E aí a gente pensou uma data. Falei assim, vai ser setembro. Só que até lá a gente tava tinha muita gente ainda que a gente já tinha agendado. E eu já tinha imaginado que a data tinha que ser setembro, independência. Eu imaginei na independência do Brasil, na independência do podcast. Vamos nessa. E aí nesse período eu também, pré-eleição, eu consegui, por meio das redes sociais, falei assim, uma pessoa que talvez seja interessante trazer aqui.
eu digo que talvez foi a primeira pessoa de direita que eu trouxe aqui no meu podcast, que foi a Fernanda Curti, a candidata... Desculpa, direita não. Direita é pegação... É implicância minha, porque ela é do PT. Aí eu trouxe, eu fiquei com medo dela, porque ela parece super brava, ela parece super intensa, e foi um papo super tranquilo, que toquei até em assuntos que eu achei que ia ser, não, agora vai espizinhar, ela vai brigar comigo, e não, ela foi lá, respondeu, queria saber como é que era ser uma candidata do PT chegando na comunidade e tentando falar com a tiazinha da Universal, que não entende que ela tá defendendo a pauta do aborto e etc, uma pauta de XY, coisa que é muito difícil de falar com essas pessoas, e ela foi lá, um papo super interessante, super legal, também tá lá só no Spotify. Ela foi, acho que foi a primeira, né, que tava com o meu escritório mais próximo do que era pra ser, né? Eu acho que sim. Eu acho que ela já tava com a mesa assim. Já tava com a mesa, só que a mesa tava... Acho que não tava coberta. Não tava coberta. Tava uma bagunça de livro. Mas tava bem próximo. E uma bagunça de livro. O dela chegou a ser gravado também, não foi? Sim, só que aí... Só que não foi pro... Só que ela ficou verde. A gente... Eu não tava aqui. Não, mas você viu o vídeo. Eu não tava aqui, a culpa não foi minha. Mas você viu o vídeo. Mas o vídeo tava terrível. Ela tava verde, tadinha. Aí eu falei, não, isso eu não posso lançar. É mancada com quem vai ver, ser logo esse. Não, aí eu guardei e falei, não, quem sabe eu faço um corte. Mancada com ela, porque a menina tava linda e a luz da câmera ficou ruim. Ficou ruim mesmo. E eu tentei trazer. E eu acho que foi a partir daí que a gente viu o primeiro problema de lançar pro YouTube. Edição. Putz, como isso demora. Principalmente porque a gente não tem o equipamento certo, o computador certo, a gente grava com câmeras diferentes, aí fica com temperatura de cor diferente. Aí eu segurei mais um pouquinho e nessa ainda veio duas pessoas que, pra mim, um dos papos mais interessantes e fora do tema que a gente fez, que é o do Rodolfo Machado. O cara fez um trabalho enorme, 2.000 páginas, um calhamaço, um estudo muito sério e rico sobre a Liga dos Anticomunistas. Só que nesse episódio a gente só falou dos anticomunistas, porque a Liga mesmo ficou para outro dia, porque foi um papo que a gente foi falando, uma porção de coisas, e o Parisi estava aqui, aí já viu. Parisi aqui, aí é... Te adoro, Parisi. Beijo. Parisi, metralhadora de falar, Parisi chegava, falava, tinha uma interjeição, ele colocava... Só gostaria de dizer que ele fala tudo isso do Parisi, mas eu não sei se vocês perceberam que eu estou falando pouco. Não é porque eu falo pouco, é porque o Fernando não põe ponto final, ele só põe vírgula. E aí ele continua falando. Viu Aí que ele é fica bom falando fazer Parisi. Deixa o Parisi em paz. Parisi, seu lindo. Um fofo. Adorei a cerveja, Parisi. Adorei. Adoramos a cerveja, Parisi. Voltando... Nós ganhamos presentes. Ganhamos muitos presentes. Falando em presentes, parcerias também, que a gente fala na próxima. E no mesmo dia que a gente fez esse papo enorme aí do Rodolfo, eu gravei com o Felipe Cotrim, que fez um trabalho que tá guardado lá, não vou pegar, sobre um trabalho seríssimo, que virou uma publicação, virou um livro, um bom livro, sobre a juventude do Engels. E foi aí que eu até, como eu brinquei, que a pessoa mais de direita que veio aqui era do PT, porque a maioria do pessoal que vem aqui, o povo é bravo. O povo estuda mesmo, hein? O povo chega e bate, Marx, aquilo, pá, e vai. Nossa, como vai? Chegamos aqui nesse fim aí, nessa trajetória que a gente ficou só em áudio, e chegamos agora no ponto que, agora tá bonito. Acho que agora passa. Daqui pra frente só pode melhorar um pouquinho. A gente ajusta uma luz ali, compra uma luz melhor um dia. Investe em câmera ali, assim, assado. E o Renatão veio aqui pra falar... lógico, né? Pensando nisso. Aí em 7 de setembro foi assim, independência. Vamos falar de audiovisual, porque é o início do audiovisual do podcast. Então vamos fazer um mês aí. Aí eu peguei um mês temático. Separei o primeiro mês aí, o mês de setembro, eu pensei assim que ia ser... maravilhoso, que eu ia conseguir, que ia ser muito bom, que eu vou fazer um mês temático de audiovisual. Trouxe a galera só do audiovisual. Nossa, que trabalho.
Não pela galera. A galera aguenta. A galera é boa. A galera adorei o Renato. Bateu papo com a Helena, foi demais. O Parisi voltou aqui pela segunda vez pra falar de filmes. O Tomires veio falar de um documentário seríssimo que ele fez no ápice da pandemia. Ele gravando dentro dos hospitais. Um documentário premiado. Aliás, todos os documentários que vieram aqui são premiados. Ó, vai. Se fosse restaurante, não. Não, você não ia ter nenhuma estrela ainda, Não. amor. Nem na Veja eu acho que eu apareceria. Não. Não vou. Não, mas tudo bem. Mas e quando eu decidi, eu falei assim, o Renatão vai ser o de estreia porque eu estraguei o áudio dele, então ele vai fazer o de estreia aqui, vai falar sobre o documentário que ele fez, que chamava ali Havana Resenha, Futebol e Luta, que ele documentou durante quase um ano a trajetória desse time de várzea, que não é um time de várzea. Não é só um time de várzea. Ele trabalha com assistência social, eles trazem uma porção de atividades para a comunidade que eles estão trabalhando. Eles estão ali intensivo na comunidade Maria da Penha, trabalhando com o pessoal do MST, ajudando com eles fazendo a horta solidária, uma porção de coisas. Trabalho com psicólogo, o futebol feminino é o carro-chefe do time. Isso é que é interessante. E eu pensei assim, é isso, eu vou trazer cada vez mais. Depois que eu conversei com o Renato, eu falei assim, é isso. Trazer pessoas de verdade, porque o que interessa é eu tentar entrar em contato com X ou Y bambambam, que não tem contato nenhum com a minha realidade, que não tem contato nenhum com a comunidade que eu vivo, só porque pode ser um nome, aí eu vou fazer com ele via internet? Acho que não. E aí eu falei, não, só pessoas reais e vamos nessa. E aí veio o Tomires, que é um amigo meu de adolescência, da minha adolescência pelo menos. Eu era adolescente quando eu conheci ele. Não é que ele é velho, mas ele é de uma década a mais que eu. Ele tem uma década a mais que eu. Aí o Tomires veio aqui, ele fez um trabalho incrível na pandemia e logo em sequência o Parisi, eu falei assim, Parisi, vamos fazer um projetinho interessante, vamos falar de filme importante para a classe trabalhadora, coisas que as pessoas consigam ver e se identificar. E como o Parisi não deixa nada barato, ele trouxe ali só os filmes clássicos, que eu sugiro que vocês vejam. É um episódio delícia, porque o Parisi, ele consegue trazer algo muito grande de um trecho muito pequeno, e não é só prolixidade, tem uma baita coerência, tem um baita conteúdo. Parisi, eu rasgo seda mesmo pra ele, porque ele trouxe duas parcerias muito importantes pra gente. Uma delas foi o Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, e a outra é o Instituto Paideia, que inclusive é um episódio que foi com o Wellington Menezes, que foi o de abertura ali, que a gente conversou sobre saúde mental, educação e saúde mental. Mas antes desse, a gente falou com a Helena. Importante. Por que do audiovisual? A galera trabalhava tudo em baixo custo, né? Tudo com incentivo financeiro do bolso. Sim. E a Helena, que é amiga da Amanda, trabalha com money, que é só produção. Assim, no dia o marido dela tava no Acre. Filmando. Algo que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Deve ser, tipo, ultra secreto. Deve ser. É verdade, ele tava no Acre filmando. Xuxa e os anões, talvez. Os anões garimpeiros no Acre. Oh, Deus. Isso não é bonito. Não. Não é legal. Vamos lá. E falando das parcerias. E essa mais uma dessas parcerias, que foi o Wellington, ele fez uma coisa que ele acreditou tanto no projeto. Que ele deu 2 bolsas de estudo pra gente. Uma pra mim e uma pra Amanda. Sim. Porque, como eu disse, nós somos professores. A maioria das pessoas que vêm aqui são professores. E a preocupação da formação continuada, ela é viva na gente. Mas essa é uma preocupação que você tinha quando começou o podcast, né? Sim. Não foi só por causa da pandemia. Foi porque o Fernando queria um motivo para estudar. Ele queria de certa forma, ter um deadline para estudar, ter um motivo para não
se render ao cansaço do dia a dia e realmente pegar um livro, pegar alguma coisa e ir estudando. Então, isso casou muito bem com a gente. Aliás, se vocês quiserem estudar com a gente de aluno, a pós-graduação sai esse ano, tá? É verdade, verdade. Gente, porque é bom. É bom você procurar conhecimento. Procurem conhecimento, não é brincadeira. É bom vocês procurarem. Procurarem melhorar um pouco. Sempre está melhorando a sua aquisição de conhecimento, porque querendo ou não, muita coisa mudou na pandemia. A gente está tendo que lidar com coisas. A gente trabalha na educação, a gente que lida, acho que com todos os aspectos que o Fernando sempre fala, ciências humanas, tem que começar a se especializar um pouquinho mais em saúde mental. A pandemia ela deu uma abertura para muitas coisas que a gente não prestava atenção, como as pessoas adquirem informação, por que as pessoas não acreditam em qualquer coisa, por que os jovens estão tão deprimidos ultimamente. Você vai me filmar, né? Só um pouquinho. Por que os jovens estão tão deprimidos ultimamente? E isso está acontecendo cada vez mais. E essa pós-graduação, pelo menos, para mim, é um caminho de entender tudo isso. Já que eu não fiz pedagogia igual o Fernando, fiz educação física. Né? Tive coisas de saúde mental, mas pouco. Eu acho que isso agrega para qualquer pessoa nessa época. E esse papo que a gente bateu foi algo desse dia aí, foi algo que eu não esperava receber nesse dia. Chegar aí, ele veio com a proposta e por conta do Parisi que fez essas pontes, fez essas conexões e foi permitindo que a gente pudesse cada vez mais buscar muito mais coisa. Depois do Wellington, quem veio mesmo? Depois do Wellington. Calma, gente, que eu também não tenho uma memória gigantesca. É óbvio que eu tô olhando aqui no celular, né? Foi o Henry, não foi? Não foi. O Henry demorou. Respira. Rafael Queiroz. Casos Chimna. Outra. Posso dizer que é parceria, porque eu acredito que o pessoal vai aceitar. O irmão do Renato, do Renatão, é um especialista em China. Ele trabalha relações internacionais. Ele começou a estudar o período de 2013 para frente e ele tem uma porção de publicações. Nesse dia, a gente conversou, foi bem na semana que a Nancy Pelosi foi para a China. Foi engraçado, porque parece que as coisas acontecem, mas ele não saiu no período, ele saiu depois. Mas as coisas acontecem bem quando a gente troca ideia e aí fica meio fora de período, mas falando sobre o mesmo assunto. Mas foi muito legal. E o mais interessante, porque esse foi um dos assuntos que eu não me preparei tanto. Então, toda vez que eu fazia uma pergunta pra ele, ele falou assim, que essa não é minha área de estudo. E ele com muita vergonha, tadinho, porque acadêmico tem um esquema. Acadêmico dá aula. Acadêmico lê o artigo. Acadêmico não fala solto, perguntando e tal. E ele tava tímido, tadinho. E ele é pequenininho. E o Renato é um ogrão enorme. Irmão do Renato, gente. Irmão do Renatão. E o Rafael todo pequenininho. Aí ele falando, ele levou, ele tava super nervoso. E aí ele contou que ele tinha um grupo de estudos que era ligado só o neoliberalismo e capitalismo e etc. E a gente fez mais uma conexão, segurou um pouquinho e falou assim, beleza, vou conversar com o pessoal do grupo, quem sabe eles podem vir aqui. E rendeu frutos. O Renato, o Rafael também, ele além dele contribuir com isso, ele foi um papo leve com uma pessoa que estava super nervosa, que eu achei que não ia rolar, algo que eu achei que ia ser muito fácil de falar sobre a China, e não, porque eu não conheço do assunto, e aprendi uma porrada de coisa interessante. E nesse dia até teve a brincadeira do mapa, que até alguém perguntou lá, que achou que ele tava falando de uma zona super específica da China, e a maior briga aqui dentro, põe o mapa na edição. Não, eu não vou pôr o mapa, põe o mapa na edição. Eu acho que super dava pra pôr o mapa na edição. Eu pus. E... Mas eu tô participando da briga. Sim. Teve até um cara que escreveu assim, achei que não ia ter o mapa, lá nos comentários. Foi uma briga pra pôr esse mapa. Foi tão fácil. Foi muito mais difícil renderizar o vídeo. Nossa. E ó que você não faz nada pra renderizar, você só espera.
Eu acho que o pior é esperar. Você aperta um botão e fica lá o computador rodando, o computador Por 12 horas. Por 12, 13 horas, porque eu mexi na cor. E nesse daí também teve problema de câmera, aí teve um aplicativo que não ficou tão legal, mas fomos melhorando. Os erros contribuem para a melhora. Quem veio depois do Rafa? O Marcola. Ah, esse foi o inusitado, um cara que foi muito, muito, muito surpresa pra mim o papo que a gente bateu e como a gente bateu esse papo. O Marcola Garcia, ele veio lá do Rio de Janeiro, ele era de São Paulo, natural de São Paulo, ele tava de férias, veio com filho, família, e ele o Gui conversou com ele e falou, top, vou sim. E ele veio e nesse dia ele fez uma coisa que a gente eu não faria. Se não fosse ele, eu não faria. Ele trocou até de roupa, porque nesse dia a gente gravou 2. Ele falou, eu tenho 2 pautas que pode trocar muito bem com as ciências humanas, com etc. Blá, 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 blá. Eu falei assim, beleza, vamos trabalhar isso. Ele falou, vamos falar de esporte e vamos falar de internet. Eu falei, tranquilo. E foi um papo super marcado, porque uma das coisas que eu tinha percebido no Spotify é que não adianta fazer um papo muito longo, muito grandão. Pô, o pessoal saía com 45 minutos, 1 hora, então eu decidi que o programa não teria mais que 1 hora, não teria mais que 1h30, por mais que alguns tenham. Não teria mais que 1h30 e pronto. E o Marcola super topou, cravado, super profissional. Acho que de todos os papos que eu bati aqui, foi o cara que fez mais roteiro, profissionalismo e... nossa! E aí eu trouxe o professor Takeo, né? Isso. Takeo, muito obrigado, Takeo. Você foi demais. Paciente demais comigo. Nossa, foi muito legal o papo dele. Porque quando o Fernando falou, vai vir um advogado, eu pensei, ó Deus, eu não vou entender nada. E eu entendi tudo. Cara... Vamos lá assistir, gente. É um episódio legal e dá pra entender o que ele fala, ele explica direitinho, é muito bom. Diferente de outros advogados que você fica boiando. Parece que faz pra você não entender. Parece que faz pra você não entender. Parece alemão que escreve pra você não entender. Exato. A gente vai falar disso depois. E o Takeo foi ótimo. Beijo, Falou Takeo. sobre a Lava Jato. Teve um papo que você ficou surpresa, né? Que foi que ele... Qual? Quando ele falou que ele entregou o trabalho dele antes da Operação Lava Jato terminar, e a conclusão do trabalho foi exatamente o desfecho da Operação Lava Jato. Só isso. Eu saberia isso se eu tivesse lido o trabalho. Mas eu não li o trabalho. Mas li o começo, a gente tinha uma porrada de afinidade intelectual, assim, porque ele leu Althusser, eu li também, falei, nossa, a gente bateu um maior papo, leu Marx, li lá, e principalmente porque é muito difícil você ver um advogado que não seja de direita. É muito difícil. Eu acho que eu acho que eu não posso falar isso porque a minha advogada não pode nem ser identificada. Eu acho que a minha é de esquerda e o Takeo. O professor Alisson Mascaro. Podia vir aqui, né, Alisson? Tem mais um. Quem? Acho que o Renan. Não o parece. Senhor Rosana. Não parece, pelo menos. Mas tomara que seja. Mas desse papo... Se ele não for de esquerda, ele tem opiniões justas. Bom. Beijo, Renan. Valeu, Renan. Renan é muito legal. E o que foi mais interessante é que o Takeo também se disponibilizou várias vezes. Falou assim, eu tenho muitos amigos que podem te ajudar a fazer isso, e só que a correria de gravar as coisas não permitiu a gente fazer essas ligações que serão feitas para os anos que vem. Para o ano que vem terão umas coisas, umas cocitas. E como o Takeo deu aula na universidade que eu estudei, eu lembrei, eu tô pulando alguém para falar antes do Carleno. Só um pouquinho de gente. Mais um do Henrique de Carvalho, aí tem o Fritos. Que ele falou da Viladete. Documentário premiado, gente, ó. Documentário premiado. Documentário premiado. Eu vou deixar o link na descrição, porque tá disponível e pode assistir. Meu trabalho com a Helena também foi premiado, tá? Viu? Várias coisas premiadas, aqui só tem prêmio. Gente estrelada. Aqui é... Depois, pensei assim, seria honesto trazer a galera que já veio aqui uma vez, trazer de novo. Fiz isso com o Renato, fiz isso com o Parisi, quero fazer com o Rodolfo, quero fazer com o Wellington, de novo, com o Vitor Soller, com o pessoal do Pretoman e o Big Zulu, porque são pessoas interessantes que a gente pode conversar. E o Henry veio aqui bater um outro papo. Bater um papo sobre como articula essas direitas e essas esquerdas no Brasil. Falando um pouquinho mais sobre esse papo de como se constrói, e ele teve uma solução incrível.
incrível que eu nunca me identifiquei tanto. Porque eu não consigo me identificar muito como de esquerda desse jeito. Mas meus amigos não conseguem me olhar pra mim e não falar que eu não sou comunistinha, mesmo não sendo. Mas, outra história. E o Henry veio aqui a gente bater um papo sobre como foi essa formação histórica dessas direitas e esquerdas no Brasil. Principalmente no Brasil, porque é um passo diferente. A esquerda do Brasil, a direita do Brasil é muito diferente da direita europeia, da esquerda europeia. É uma construção completamente diferente. Agora, o melhor, o papo que eu achei que nunca ia acontecer por conta da agenda desse garoto foi o do Fritz. Porque o Fritz estava para falar desse documentário quando ele trouxe o pessoal do Mandela. Que isso foi março, maio, sei lá quando. Mas o Fritz estava para vir nesse dia e a gente gravou com quase um mês de antecedência. Bem mais de um mês. E só podia lançar na semana do documentário. Mas foi. E o documentário dele agora rolando, ganhou premiação em Portugal, foi rolando uma porção de lugares, interessantíssimo, recomendo. O papo do Fritz também foi um daqueles que esticou, porque é difícil conversar com o brother. Com o brother você troca uma boa ideia e demora, e aí vai, né? Aí depois dele, quem foi? Carleno. O professor querido, Carleno, o professor que eu digo que pra todo mundo, um dos responsáveis pra eu criar vergonha na cara e estudar de verdade, sentar a bunda e ler. Um dos professores que desmistificou alguns pontos da filosofia, alguns pontos da sociologia pra mim. E a gente bateu um papo sobre tradução, literatura, filosofia. Ele é escritor, ele é tradutor, ele fez... esse eu tenho pouco pra falar, porque o episódio fala por si só. Esse é um dos poucos que você pode chegar e rir, porque ele é leve. Sim, ele me fez voltar a ter vontade de ler algumas coisas que estão empoeiradas na minha biblioteca, tipo Nietzsche, que eu tinha desistido, eles estão cheios de pó. O Kafka, que eu tinha parado em 2 livros que eu amo. E ele traduziu o Processo Novo que vai aparecer aí. E vou ler, viu, Carleno? Vou ler. Professor demais, adoro ele. Ele professor de 2 disciplinas na formação, que foi importantíssimo. Eu gosto muito dele, então pode ser que eu seja um pouco tendencioso. Agora, eu sou totalmente tendenciosa. Totalmente. Os livros dele, ele trouxe pra gente ver, ele não tinha não tem mais para comprar, não tem como a gente ter acesso no momento, mas ele trouxe pra gente ver. E, nossa, muito bom os livros dele, gente. Muito bom. Então, eu sou totalmente tendenciosa e eu não tô nem aí. Eu acredito que eu não vou errar o nome agora, mas eu acho que é As Almas que se Quebram ao Chão, que é um título que ele extraiu de um poema do Marx. Quem diria que o Marx escreve poema? Eu não sabia. Eu não imaginaria também. E ele contando a experiência dele na Alemanha, ainda um pouco antes da queda do Muro de Berlim. Eu ri muito, é um papo divertidíssimo. Foi um prazer receber ele aqui de um jeito... todos foram um prazer, mas ele foi... Porque me recordou os períodos da graduação, o que me dava vontade de estudar, vontade de ler, a forma de interpretar. Foi sensacional. Depois dele, eu acho que foi o do Marcola, que a gente já falou. Júlio Bueno. Esse foi demais. O Júlio, ele faz parte do NELCA. Ele é parceirinho do Rafa Queiroz. E esse grupo estuda muitas questões sobre o neoliberalismo. E ele é especialista, está fazendo o mestrado dele agora, ele é especialista na extrema-direita brasileira. E estava num período que eu tinha quase certeza que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Porque 1% é muito pouquinho. A gente foi até o final da contagem de votos e eu só comemorei, gente. Só comemorei quando fechou a última urna. Mas já ganhou... Não, só quando fechou a última urna. E o Júlio foi a primeira experimentação que a gente fez com o modelo do Shorts, que talvez a gente vá fazer. O problema é tempo, galera, porque a gente não tem equipe. O problema também, gente, é que a gente é velho. E a gente não gosta de shorts tanto assim. Eu entro no YouTube pra ver o vídeo completo. Se eu quero um vídeo curto, eu entro no TikTok, eu entro no Instagram. Que nós temos TikTok também, só não tem muita coisa lá, mas nós temos também.
Mas assim, a gente é um pouco mais velho, então os shorts no YouTube ainda é uma coisinha nova, assim, pra gente pensar, ver como fazer, ver como funciona. Nenhuma plataforma funciona igual. E a mesma plataforma não funciona da mesma forma de uma semana para outra. Tem mudança de algoritmo, mas a gente vai ver isso. Tanto que é complicado, é complicado. Ajuda a gente. Passa pro amiguinho, maior de 14 anos. Passa pro amiguinho. A gente fala palavrão. A gente fala. Eu não. Eu brigo com eles, mas eles falam. A gente solta uns palavrão. Então, se você tem menos de 14 anos, eu não recomendo pra você. Viu? Não sou eu. E o Júlio, como eu falei, do Nelca, ele chegou e falou pra mim assim, e aí, o que você acha? Vamos fazer alguma coisa fixa envolvendo o grupo de estudo? E eu acho que vai ser um projeto que vai sair, viu, galera? Que eu acho que a gente vai ter mais um desses focado, com uma linha temática, que talvez nem entre no feed aí do de entrevistas, Não Acredito em Fadas, quem sabe vira um feed novo, não sei. Mas galera tem gente pra falar, hein? Tem gente boa pra falar. E estamos chegando mais perto do fim do ano, que é agora onde a gente tá. Foi quando a gente deu aquela desacelerada de gravar. Gravamos praticamente um por semana mesmo. A gente fazia muitos juntos. E isso é muito desgastante pro equipamento, é muito desgastante pro... É desgastante, pra mim também, porque editar é um saco. É desgastante pro equipamento que chama Amanda. Tadinha. O equipamento Amanda é desgastante. Quantas tardes ela ficou me ouvindo falar só disso? Aliás, ela tá aqui até agora. Ela podia estar descansando. Obrigado. Te amo. E eu nem sou prêmio pra fazer isso, hein? Eu nem sou o prêmio, hein? Ai, nossa. Autoestima, uau. Deixa eu esconder a cabeleira, peraí. A cabeleira tá braba. Não dá nem tempo de cortar o cabelo, galera. Mas aí chega no episódio que deu errado, né? Hã? Aí chega no episódio que deu errado. Tem episódios que você fala, nossa, que bom que deu tudo certo. E tem uns que falam, não dá pra usar. Tem uns que você fala assim, tá desfocado, mas passa. E tem outros que... Não dá pra ser mal iluminado. Não dá. Porque vocês já viram que a gente consegue fazer uma coisa muito passável. E aí chega um episódio que, tipo, a gente teve que chamar a pessoa de novo e teve a sorte de ser uma pessoa maravilhosa, incrível, que veio de novo. E que mora no prédio. Que me trouxe uma garrafa de vinho que eu não entendi, que eu acho que era pra tomar no dia. Mas a gente tomou, tá, Ariel? Só não foi com você. Desculpa, eu não entendi. Eu sou meio tapado pra algumas coisas. Eu consigo entender muitas coisas, mas outras eu não entendo nada. Mas essa foi uma delas. Passou batido. Ele me deu o vinho, eu coloquei na geladeira. Ah, obrigado! Guardei na geladeira, porque era um espumante. Pá, coloquei na geladeira. Só tomamos depois, né? Tava muito bom. Tomamos a tarde inteira dele. Foi, né? Foi. Mas o Auriel veio aqui bater um papo sobre também saúde mental, porque ele é psicólogo. E ele veio bater um papo sobre literatura, porque ele também é escritor. E ele vai bater um papo sobre políticas públicas, porque para o nosso prazer... ele é uma pessoa de direita que veio aqui também, porque ele é do PDT, do Partido do Ciro. Sim, ele tinha um adesivo incrível no carro dele, falando que ele preferia o Ciro nas eleições. Que foi vandalizado pelo fiscal do prédio. Mas papo pra outra hora. A gente tem um fiscal do povo. Ou talvez não, ou talvez a gente nunca fale. Acho que vocês vão ter que continuar ouvindo pra saber. Tem um capitão a gente tem um fiscal do capitão aqui no prédio. Passa pra frente. E o Aurélio, nesse papo, foi demais, porque pro nosso prazer, ele é um dos maiores cutucadores do gestor do município, a qual estamos morando no momento. Fala gestor. Não falo gestor. Eu não vou falar o nome do gestor que administra... Mas é o de Guarulhos. É que tem um apelido. Mas a gente não vai falar. De jeito nenhum. Mas é o de Guarulhos, gente. Procura no Google. O cara que impediu, porque o mais interessante, olha que legal, esse papo falando sobre escritor, o cara chegou pro prefeito e fala assim, quero criar um prêmio para escritores. O prefeito fala, não tem escritores na cidade. E ele cria 4 prêmios. Ele cria o prêmio jovem, e eu não vou falar mais, porque tá no episódio, eu acho que vocês podem escutar, porque ele também é, ali ó, o cara que, ele é bem legal. Chegando nessa também, passando do Auriel, foi o do
Do Léo do Baquira. Só gente braba aqui. O Léo do Baquira, ele é um produtor cultural tem 25 anos que ele faz isso na cidade. Ele faz um dos maiores bailes da cidade de Guarulhos e que não é só um baile. Também é movimento social, também é saúde pública. Ele uma porção de coisas que ele traz pro bairro e quantas pessoas ele já inspirou. Foi um papo delicioso. O tadinho dele deixou a filhinha dele pra montar a árvore. Quando ele chegou em casa, ele até mandou a foto da filhinha dele montando a árvore de Natal lá que ele tinha prometido. Ele veio aqui longe, gravou. Conexão que o Marcola fez pra gente. Foi um papo interessantíssimo. E eu tinha mais um que eu queria trazer, que eu acho que é uma faceta que é muito importante da gente conversar da parte cultural, que são aquelas culturas mais folclóricas. Que foi o último episódio que foi lançado, que foi do Maracatu. O episódio do Manúcio. Que eu conheço o Manúcio, tem lá 10 anos também. E ele sempre falando do maracatu, o ritmo, o som. E eu não tinha essa dimensão, o quanto que ele é intrínseco na formação das pessoas que fazem parte daquilo. O quanto que a religiosidade é importante, a musicalidade é importante. O quanto o maracatu representa as facetas sociais de tudo aquilo. E foi um papo maravilhoso. Manúcio, gosto. Beijo, Manúcio. Manúcio é demais. Sobre o trabalho que ele faz com Terra Forte. E chegamos ao dia de hoje, que paramos por aqui. Eu acho que eu falei pra caramba. Provavelmente essa edição aqui vai ser... Ou nem vai ter, né, amor? Acho que nem vai ter edição. Porque, na verdade, gente, o nosso problema é que a gente tava gravando. E estavam saindo episódios de 12 minutos, 13 minutos, 10 minutos. O YouTube não entrega se você mudar o formato. E agora tá com quase 50 aqui. Era pra ter meia hora, mas como todo o vídeo do Fernando, ele demora mais 20 minutos. Depois o Fernando falou, estamos indo para o final. Mas estamos, porque agora tem a fase 3. Aqui é tipo a Marvel. Fase 1, se você percebeu, fase 1 foi a historinha. Uhum. Se você não percebeu, a fase 2 é a retrospective. Porque eu não vou ficar falando do ano. Pra isso tem a Globo. Pra isso tem a nostalgia. Pra isso tem uma porção de gente. Que não sou eu que vou fazer. Se for pra escolher, assistam do Nostalgia, é bom. Pelo menos é engraçado. É verdade. Sim, é bom. Eu não tinha assistido, eu achei que era mal. Eu fiz o Fernando assistir todos. Eu assisto o Felipe Neto, né, amor? Tem que assistir. Se você quer saber como funciona o YouTube, você tem que assistir Felipe Neto, gente. Eu tive a escola da iCarly. A gente foi no restaurante. A gente foi na padaria e tava passando na TV. E uma cena totalmente aleatória. E do nada aí ele, tá passando a iCarly. Eu falei, não, surpresa é você saber que tá passando a iCarly. Mas tudo bem. Os seus ouvintes sabem quem é a iCarly? Depende da idade, não. Pelo índice, a idade de vocês, eu acho que vocês não sabem. É uma série sabem. Infantil da Disney, gente. Teenager. Adolescente, desculpa. Certeza que o Felipe Neto assistia. Talvez. Aí... esqueci. Chegamos aqui, que é a fase 3, igual a Marvel. É isso aí. Que é os planos pro futuro, né? Sim. Porque pro futuro nós temos muita coisa. Já tem quadro novo, que tá ali, pronto pra lançar. Que é bem... Esse não será tão longo. Esse será só uma dosezinha, só uma para poder bater um papo interessante. A gente conversa com pessoas interessantes do mesmo calibre que a gente trouxe. Aliás, são as mesmas pessoas. São Aproveitamento de recursos. Sim, e de tempo. E de tempo. Afinal, como eu disse, somos todos professores. Temos nossas vidas e não temos uma equipe. Não temos uma equipe. Se um dia, se vocês bombar isso daí, eu puder parar de trabalhar nas escolas, eu paro e faço só isso. Não paro de dar aula, não. Vamos ver. Eu não paro, não. E aqui, caminhando mesmo pro final, é isso daqui mesmo. Acho que eu só tenho a agradecer todos. A Amanda, beijo, amor. Todos os convidados que apareceram aqui. Parise, Rodolfo, Henry... Fernanda, Milena, tantos outros que a gente já falou, eu não tenho como... Eu acho que falamos de todos. Não, falamos de todos. Você é meu teleprompter.
Meu Deus, É a isso que eu sou reduzida. eu sou um teleprompter. Eu não tenho teleprompter, viu? Nem isso eu tenho. Quem quiser me dar, pode me dar. E aí, chegamos aqui pro final. Também tem que agradecer o Hammond Grooves. O Hammond Grooves. Que não me cobraram direitos autorais. Apesar que todo meu vídeo aparece lá. Reivindicado direitos autorais. Reivindicado direitos autorais. Mas eles permitiram que eu usasse. Valeu, Felipe Latorre, Vaguinho. Quem sabe o Vaguinho, tentei falar com o Vaguinho tá na Europa ainda, pensei que ele tava no Brasil. São pessoas muito chiques. Essas pessoas fazem mestrado na Holland, lá nos Países Baixos, né? Andam de bicicleta torta direito. Passa um frio da porra lá também. Quer tudo também? Quer que seja calor lindo e maravilhoso. Não, né? E quem sabe Vaguinho aparece aí no Brasil, ou não, porque nós temos projetos de tentar ampliar para outras plataformas também. Tem a Twitch, tem o Rumble, que talvez, a gente não sabe como é que vai ser, porque não sabe como é que o YouTube funciona direito. Daí já tem lá o TikTok lá do Não Acredito em Fadas. O Instagram não funciona tanto quanto assim deveria, porque, como a Amanda disse, a gente não é tão jovem ainda, assim, sabe? Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade danada de conversar com a câmera, imagina só ficar falando, gente, tem isso, aquilo, outro, não é pra mim, eu acho que é bem provável que a gente só replique essa parte dos conteúdos, mas vamos ver, projetos pra frente. Vamos ver como é que funciona. De novo, eu só tenho a agradecer a todos vocês, todos os inscritos, as editoras que ajudaram, que permitiram que o pessoal veio, o Carleno que pôde falar do livro dele, da editora R Realizações, o Renato com a editora independente dele, Letras de Subsolo, o pessoal da Viriato, que o Felipe Cotrim veio falar aqui do livro dele. Tem outras também, alguns livros que eu já apresentei no decorrer do episódio, que, por exemplo, da editora Versos Encantos, ou coisa do tipo, não lembro direito. Tem muitas outras, eu só tenho a agradecer a todo mundo que permitiu, que colaborou com o trabalho de certa forma, que compartilha, que indica, que... Muito obrigado a todos vocês, e esse aqui é a nossa retrospectiva. Falou! Já cortou. Não. Cabeleira, cabeludo, descabelado. A barba também tá uma desgraça. Agora